Você está ouvindo Ponto de Vista com João Barbiero. Muito bem, senhoras e senhores, estamos no Ponto de Vista de hoje, nesse sábado, e junto com você, por todo o estado do Paraná, retornando depois dessa entrevista com o secretário de Planejamento, Guto Silva, né? O Guto uma bela entrevista, um bom bate-papo, né? E o Guto, eu acho que o Guto tem vontade de ser candidato a governador, sim, viu? Eu acho que sim. Não sei, você que escutou aí, que acompanhou, é preparado. Acho que o Guto é um dos nomes, assim, que, digamos assim, que se conseguisse viabilizar no andar da carruagem, preparado é. Bom, vamos lá. E tem algumas dificuldades, não é da capital, né? É impressionante isso, né? Sempre tem uma... Apesar de que nós temos uma característica, por exemplo, Álvaro Dias, Londrina, mas o Ratinho não é da capital, mas aí tem uma questão de mídia, do pai, não sei o quê, né? E é meio da capital também, né? Hoje tá morando na capital, enfim, família. Mas não tem essa característica da capital em si. Eu acho que essa coisa de capital que muitos bastidores da política falam, eu acho que já se foi, viu? Acho que já se foi. Paraná, claro, tem que ter sempre alguém na chapa aí, na dupla, né? Ter alguém da capital é importante, porque é alguém já conhecido, tem atrativo de voto e tudo mais. Mas vamos ver, nós vamos ter muita conversa pra frente, né? Então você que está em todo o Paraná, na Rede T de Rádios e também aí costeando as divisas com Mato Grosso, São Paulo, muito obrigado pela audiência. Eu sou João Barbiero e nós voltamos então agora para conversar sobre um tema que, no mínimo, se não faz parte da vida particular de um ou de outro, é um tema que comove, é um tema que nos deixa feliz, né? Particularmente nós, aqui do grupo de ponta e da própria Rádio T, vivemos uma emoção muito grande há poucos meses, porque a gente vinha acompanhando um colega, um amigo que faz parte da nossa equipe, que estava junto com sua esposa, esperando, aguardando, né, para adotar um nenezinho, adotar uma pessoinha, né? E nós vamos contar essa história para vocês. Por que nós vamos contar essa história? Primeiro, dividir a emoção junto com você, nosso ouvinte, nesta manhã de sábado. Mas também para falar um pouco sobre esse processo todo, né? Porque nesse momento tem muita gente que está nesta fila de adoção, né? Tem muita gente que aguarda muito tempo. Enfim, nada melhor do que conversar com alguém que ficou 5 anos e meio nessa fila. É uma gravidez de 5 anos e meio. Eduardo Vaz. Tudo bem, Edu? Como vai você? Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Lagoa aí, da Rádio T. Que bom a gente falar desse tema aí, é sempre importante, é um tema que gera muita curiosidade, as pessoas têm curiosidade, quando eu conto um pouquinho dessa história, as pessoas vêm fazer perguntas curiosas, mas como é que é o processo, como é que começou? Eu não tenho esse conhecimento técnico pra falar, mas eu tenho conhecimento de quem viveu isso, né? Então, eu passei por todas essas fases. Mais do que a experiência maior é quem sente na carne. Exato. Como é que funciona, né? Então, aliás, Eduardo, eu queria que você contasse um pouco pra gente, a partir de quando que você decidiu, você está casado há quantos anos? João, eu casei com a minha esposa, nós casamos em 2014, estamos juntos desde o ano de 2010. Então, em 2014 a gente casou aí. Nós imaginávamos aí ficar um ano mais ou menos casados sem filho aí, então aí foi no finalzinho de 2015, começo de 2016 que nós decidimos que era a hora da gente ter um bebê. Tá, mas me diz uma coisa, Edu, antes de vocês casar, vocês já sabiam que vocês não iriam conseguir ter um nenê, como é que se chama? Biologicamente, João, você sabe que é interessante você me perguntar isso, porque
Quando eu namorava com a minha esposa, eu sempre quis ter um bebê, sempre quis ser pai, né? Certo. E quando eu namorava com a minha esposa, logo no começo, eu brincava com ela, vamos ter um bebê? Daí eu falava, olha, eu não sei, algo me diz que um dia eu ainda tenho uma vontade de adotar uma criança. Eu falava isso pra ela. Isso quando a gente começou a namorar. Eu falava, eu tenho uma vontade de adotar uma criança. Mas era aquela vontade, né, que a gente fala assim. E não sabíamos. Nós namoramos, casamos, decidimos ter um filho biologicamente, mas a gente não sabia que existia uma condição... Mas mesmo sem saber... Você já tinha no teu coração a expectativa, a questão de que poderia, teria uma vontade no teu coração de um dia adotar uma criança. Tinha. E a minha esposa, né, quando eu falava isso, ela tinha uma reticência com isso. Né? Ela tinha uma reticência com isso. Ela falava, não, nunca pensei nisso, eu não imaginei, e não sei mais o quê. Então, mas eu, no meu íntimo, eu tinha essa vontade. Aí em 2014 vocês casaram, tá? Daí vocês descobriram nessa questão de que vocês não iriam poder ter um filho biológico. Aí, vocês, como é que foi essa conversa com a tua esposa para decidirem de adotar uma criança? Então, João, nós começamos aí, finalzinho de 2015 e 2016, tentar ter um filho biológico e tenta mês vem, mês vai e nada. E aí, bom, vamos fazer alguns exames, né? E incrível, e aí eu digo por mim mesmo, sempre é a mulher a primeira a fazer toda aquela bateria de exames, né? Perfeito. E aí, quando a gente fez, nós dois fizemos, houve essa incompatibilidade que a gente descobriu que não seria impossível, mas seria assim, muito remotamente difícil. E aí essa descoberta foi no finalzinho de 2016. Tá. Finalzinho de 2016. Mas aí vocês imediatamente começaram a... Não, de maneira nenhuma. Aí é um momento muito complicado para quem ouve, João, porque é um momento de aceitação. É um momento de aceitação, e eu demorei muito para aceitar isso, da impossibilidade do corpo mesmo de poder gerar um bebê. Entendi. Você vem daquela expectativa, eu vou ter um bebê, eu vou ter um filho. E de repente você descobre que não é bem assim, né? Então é um estágio muito complicado de negação, eu digo. Você trabalhou, por nós. Você teve acompanhamento psicológico? Eu não tive, a minha esposa teve. O tempo todo. Eu não busquei essa ajuda e hoje eu me arrependo. Isso, que eu ia hoje dizer. Eu me arrependo. Se tiver alguém que poderá vir a passar ou está passando por essa situação, você indicaria que essa pessoa teria que Mas não tem a sombra de... Nós vamos chegar na parte do GAAN, que você vai entender, João, por que é tão importante isso. Que eu quero explicar sobre isso. Tá. Só que aí, o que a gente... Nessa fase de negação, o que a gente faz? A gente vai buscar médico, a gente vai buscar medicina. Perfeito. Né? Acho que todo mundo que passa por isso faz isso, né? Vai buscar, vamos ver clínica de fertilização, como é que vai funcionar, quanto custa. E o valor de um tratamento desse é 40, 50 mil reais por baixo, com 30% de chance só de você ter gravidez. Então eu conheci pessoas nesse caminho aí que fizeram 3, 4 tentativas e não tinham conseguido ter um bebê. Sim. E aí, financeiramente, não foi uma opção isso, né? Não se tornou uma opção. E aí, sim, depois de alguns meses, nós sentamos, conversamos e daí nós falamos que nós íamos optar pelo processo de adoção. Tá. Então, quando vocês tomaram essa decisão, você e a tua esposa, vocês não dividiram isso com ninguém? Mais ninguém da família? Algumas pessoas sabiam. Algumas pessoas sabiam, sim, conheciam essa história, mas um círculo muito fechado de amigos e de familiares. Aí vocês começaram um processo de adoção. Isso. Como que funciona isso, Eduardo? Como é que foi a tua caminhada em relação a isso? Funciona, João. Quando nós decidimos, eu comentei no começo que a minha esposa ainda tinha um pouco de reticência, né, com relação à adoção. Eu não sei explicar com relação ao restante do Paraná, mas eu vou focar na cidade onde eu estava, que é Ponta Grossa, onde há uma obrigatoriedade. Então você precisa, isso eu sei que vale para todo o estado, você precisa frequentar 3 reuniões no fórum
que são reuniões específicas aos pretendentes de adoção. Perfeito. Por quê? Porque lá você vai aprender o processo, você vai entender como é que vai funcionar a situação, você vai conhecer alguns casos, você vai entender por que a adoção brasileira, que é aquela adoção ilegal, vamos dizer assim, ela pode ser prejudicial para você, porque a qualquer momento você pode perder, ganhar o carinho da criança, a criança com você, e você não ter mais aquela criança. Enfim, tem todo esse trâmite legal que passa. São 3 reuniões no fórum que você passa para conhecer esse processo juridicamente. Perfeito. E na cidade de Ponta Grossa, você também é obrigado a frequentar 3 reuniões do GAAN. O GAAN é o Grupo de Apoio às Adoções Necessárias. É um grupo de apoio, onde você vai conhecer outros pais que também estão na fila de adoção, onde você vai entender a adoção tardia. Necessárias significa o quê? É o termo que eles utilizam, né? Mas você vai conhecer histórias de vida, você vai poder tirar as suas dúvidas. Perfeito. E foi a partir dessas reuniões no GAAN, eu não vou dizer nem das reuniões, eu vou dizer foi a partir da primeira reunião do GAAN que a minha esposa abriu um coração para adoção que foi inacreditável. Porque nós conhecemos pessoas na mesma condição que nós. Mas elas não tinham adotado ainda. Tinha de tudo, João, porque... Tinha gente que já tinha adotado, gente que estava no processo. Isso, tinha gente que já tinha adotado, gente que já estava no processo. Nós vimos uma palestra, não é uma palestra, é um bate-papo com um senhor, que ele tinha adotado 3 meninos mais velhos, já com 10, 11, 12, 14 anos, uma coisa assim. E um dos meninos não quis continuar com eles, ele tinha os 2, então os meninos estavam lá, os meninos contando a história dele, do que eles passaram no abrigo, da lembrança com a família biológica, de como foi o processo de adoção com eles, porque o pai adotivo era militar, era rígido, e eles vindo de uma casa assistencial, eles tinham uma liberdade um pouco maior, né? Eles não vinham sendo criados naquela rigidez. A adaptação. Isso, então entrar naquele ritmo ali, eles contaram que realmente o começo foi muito complicado, mas o amor deles por aquele pai adotivo e por aquela mãe é um troço que superou. Tudo bem. Daí, a tua esposa, nessa reunião do GAAN, ela foi presenteada com uma chave. Essa chave que abriu a porta do coração dela. Exatamente. A partir desse momento, o que aconteceu? Como é que foi daí? A partir desse momento, João, que a gente fez as reuniões, a gente juntou toda a documentação que precisa, nós demos início ao processo no fórum. Então, nós entregamos todo esse processo no fórum, né? Ali na Vara da Infância e da Juventude, e aí nós passamos por entrevista com a pedagoga, com a psicóloga e com a assistente social. A assistente social fez uma visita no nosso apartamento, foi conhecer como é que funciona as instalações, se tinha condições de receber uma criança. A psicóloga conversou muito conosco sobre a forma que nós imaginávamos criar essa criança. Perfeito. Se nós tínhamos condição psicológica, por que nós estávamos entrando naquela fila de adoção, e fizemos todo esse processo aí. Esse processo, João, sem brincadeira, de reuniões, GAAN, fórum, entrevista, visita, psicóloga, assistente social, demorou aí mais ou menos 8 ou 9 meses nesse processo todo. Perfeito. Aí depois disso, você fez todas essas reuniões, vocês já preencheram um formulário, alguma coisa dizendo assim, ó, nós queremos uma criança. Nesse formulário vem dito assim, você tem a opção de dizer assim, ó, eu quero menina, menino, eu quero moreno, loiro, negro, como que é isso? Perfeito, isso mesmo, João. Então, ao final do processo... Quero recém-nascido. Com assistente social, aí você vem para você determinar o perfil da criança que você deseja, né? As pessoas falam assim, mas você deveria querer aquela que vem para você. Não é bem assim, João. Você tem que estar... E aí isso eu digo sem culpa nenhuma, né? Porque eu conversei com muita gente, diga assim, ó, você determine aquilo que você está preparado, aquilo que o teu coração está preparado para receber. Então você pode escolher se você quer menino, se você quer menina, se você quer perfil de 0 a 10 anos, de 0 a 5 anos, de 0 a 1 ano, de 0 a 6 meses, de 0 a 18 anos, a 17 anos, se você aceita com doenças ou não, se você aceita com doenças tratáveis e curáveis ou não, se você aceita com doenças incuráveis ou não, se você aceita grupos de irmãos ou não,
deficiência, exatamente. Então, você preenche todas as características que fazem parte ali. Vocês que você sentaram tem os dois juntos, cada resposta dessa era respondida com mais ou menos quantos olhares entre o pai e a mãe? Muitos, João, muitos. Mas assim, facilitou muito o seguinte sentido. Nós tínhamos já bem pensado para nós mesmo, que nós queríamos passar pela experiência, pelo menos dessa primeira vez, de ter um bebê. Perfeito. Então isso para nós assim já foi um primeiro passo. Uhum. E nós gostaríamos de receber esse bebê parecido conosco, né? Então, Sim, então nós sim. definimos etnia branca, queríamos de 0 a 1 ano, fizemos toda essa determinação. Tá, daí vocês preencheram esse formulário todo, tal, entregaram, fizeram tudo certinho, tal. E aí, como é que foi? Daí já no outro mês já chegou o nenê. Não, poderia, mas não. Né? Então, vai para a juíza faz o levantamento de todo o teu processo e valida lá. Então, a nossa validação é do dia 1º de novembro de 2017. 1/11/2017 foi validado. Isso, foi o dia que nós oficialmente entramos na lista de adoção da região aqui que nós estamos. Tá. Isso é uma coisa importante. Para quem vai buscar a adoção, você pode selecionar. Entrar no cadastro nacional, você entra. Existe um cadastro nacional de adoção, né? Mas você pode restringir. Por quê? Geralmente, bebês, crianças menores, elas ficam na própria comarca, né? Então não dá tempo, o fórum, por exemplo, da cidade de Ponta Grossa, receber um bebê, ele já encaminha para quem está ali ao redor. Mas às vezes, quando a criança é um pouco mais velha, ou então tem algumas outras situações, você precisa fazer uma adaptação, um período de adaptação. Então, quando você faz o cadastro, você determina, eu aceito fazer esse período de adaptação no estado do Paraná, ou em qualquer lugar do Brasil, ou no estado do Paraná e do Mato Grosso, né? Se você precisar ir. E aí, nosso cadastro, então, é do dia 1º de novembro de 2017. E aí, então... Começou a espera. Começou uma verdadeira Porque daí espera. a partir desse momento, você não tinha mais o que fazer. Quer dizer, o que tinha para fazer, vocês tinham feito. Nós estávamos na lista, oficialmente. Entramos, se não me engano, na posição 140, por volta da posição 140. Tinha 140 casais na frente de vocês para adotar uma criança. Exatamente. 140 pessoas, Você tinha noção, mais ou menos, independente do perfil. Você tinha noção de mais ou menos quanto tempo ia demorar, sim? De 4 a 5 anos. Você já sabia que Nós ia demorar? sabíamos por causa das reuniões do GAAN. Nós conversamos... Da experiência que vocês já tinham pego de outras pessoas. Exatamente, da conversa com outros pais adotivos. Tá, daí começou a coisa. Nesse processo todo, o de vocês demorou quanto tempo? 5 anos, 2 meses, 15 dias, João. 5 anos, 2 meses e 15 dias. Nesse período todo, vocês falavam sempre sobre isso? Sempre, João. Sempre. Sempre que tu diz quanto, assim? É quase todo dia? Pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana. O começo, vamos dizer assim, os 2 primeiros anos e meio, os 2 anos e meio primeiros, a primeira metade é muito difícil. Porque se você parar para pensar, você que está me ouvindo, falar assim, poxa, algo de bom vai acontecer para mim daqui a 5 anos. Caramba, 5 anos é um período que você imagina que não vai chegar nunca. Mas você pensava que era 5 anos, mas sonhava que podia ser amanhã. A gente esperava, mas o que acontecia? Durante todo esse período, nós íamos acompanhando a nossa posição na fila. Então, a cada 6 meses, 5 meses, a minha esposa ligava no fórum. Olha, tudo bem, queria saber em que posição. Vocês estão na posição 120. Vocês estão na posição 110, estão na posição 105, 110, 103. Agora já é a posição 99. E essa espera que nós íamos. E foi indo. 5 anos, 2 meses e 15 tantos dias. 15 dias. Foi todo esse processo que nós estamos acompanhando. E aí, quando... Nesse período, teve alguns momentos que vocês se olharam e pensaram em desistir? Desistir do processo de adoção, não. Desistir do processo de adoção, não. A ansiedade da espera desse momento prejudicou vocês? Prejudicou, João, no começo. Depois da metade pra frente... Costumou. Aí a gente falou assim, bom, agora nós já estamos próximos. Nós imaginávamos de 4 a 5 anos. Então, depois que passou do segundo ano, da metade do segundo ano, chegou no terceiro, você fala assim, bom, tá próximo, pode ser a qualquer momento. E nesse período, Eduardo, você e a tua esposa saíam pra lanchar, pra tomar café, pra almoçar. Aí vocês viam num restaurante um casal com um nenezinho,
as crianças, né? A gente tem uma convivência muito forte, nós dois. Se via, por exemplo, eu com as minhas filhas e tal. Que sentimento vocês tinham? É inexplicável, João. Porque a gente, cada vez que a gente via um casal com criança, uma família formada, o sentimento que batia ali, vai chegar a minha vez, vai chegar a minha hora. Eu não esqueço. E olha, João, foi no finalzinho, bem no finalzinho, nós voltamos, não sei se estava viajando, que nós chegamos mais tarde, nós acabamos indo almoçar num restaurante fast food. E tem aqueles brinquedos que as crianças ficam pulando, né? E eu sentei comendo um sanduíche, fiquei olhando ali, falei, puxa vida, um dia eu vou trazer meu filho aqui para repetir essa cena comigo. Já levou? Não, ainda. Ainda né? não. Vamos continuar. Vamos lá. Geralmente, os bate-papos que a gente tem, eu queria assim que falar para você que está nos ouvindo que a nossa relação familiar é muito forte, né? A gente tá junto aí há uns bons anos já, né, Edu? E o Eduardo Vaz, eu falo assim que esse nenenzinho que chegou, ele não é só do Eduardo, é nosso todo, por todo mundo junto. Ele é o pai e a Janaína é a mãe, mas porque a gente... Mas foi muita gente acompanhando eu tô aqui no estúdio com o Rodrigo e junto com também o Dr. Márcio Rezende, um procurador aqui do município e tal, que está aqui nos acompanhando junto aqui, Dr. Márcio. Eu vou dizer uma coisa, teve momentos que eu não contava certas coisas pro Eduardo, das minhas filhas, que eu tinha vontade, eu divido muito com ele. Aliás, ele é um amicíssimo da Giovana, coordena todo o trabalho da minha filha Giovana, que é cantora. Mas eu deixava de contar porque eu dizia, meu Deus, cara, se for contar pro Eduardo, parece que nem eu sabia da espera deles, né? Aí, Edu, nesses 5 anos e pouco, vocês passaram por tudo isso. E foi chegando o dia. Como é que aconteceu isso? Como é que foi esse dia, esse processo, tudo? Então, João, foi uma coisa mais ou menos assim, a gente não tem ideia de quanto tempo foi, mas quando faltou mais, e depois nós só fomos perceber isso depois, 9 meses, pouco antes de a gente receber, que a gente viu a fila, a minha esposa começou a lidar com o quarto, comprar um quartinho, comprar berço, comprar guarda-roupa, mandar pintar a parede, colocar um gesso, colocar um ventilador, fazer tudo isso. E foi nesse dia, então nós estávamos em férias. Pegaram férias. Nós estávamos em férias, foi no dia 13 de janeiro deste ano, que a assistente social marcou uma reunião conosco. Ela, não, pode ser online. E aí nós estávamos foi? A assistente social ligou para vocês? Ela ligou para minha esposa e falou que ela precisava atualizar nosso cadastro. Perfeito. E aí ela ligou, então tá bom, pode ser online, já que vocês estão em férias, não estão na cidade, não tem problema. E aí nós marcamos pro dia seguinte, 13h, era uma sexta-feira, online. Perfeito. Aí naquele dia minha esposa já ficou toda oriçada, porque chegou a hora e tá chegando. Eu falei, não, ela vai só atualizar cadastro. Tá certo. Né? Vai só atualizar cadastro. E aí nós fizemos a videoconferência com ela e eu não me esqueço, né? Porque ela falou assim, vocês que sempre estão perguntando, né? Que posição que vocês estão. Pois vocês estão na posição número 17, então tá perto para vocês. Né? A primeira coisa que ela falou na reunião, online. Daí eu já dei uma cutucada, eu falei, viu? Nós estamos perto, não é que é nós ainda. Era só para fazer o cadastro. Era só para fazer a atualização de cadastro. E daí? E aí ela fez a atualização, ela perguntou se tinha mudado alguma coisa, se nós tínhamos mudado de trabalho, de renda, se tinha tido um filho biológico, enfim. E aí a minha esposa falou para ela. Ela falou, não, nada mudou. E vocês já estão se preparando? A assistente social perguntou para nós. Daí minha esposa contou, ela falou, nós já estamos, nós sabemos, só não temos roupa, aí não sabemos se vem grande, se vem pequeno, se é menino, se é menina, mas compramos já o bercinho, o guarda-roupa, né, fizemos... O quartinho tá pintado. O quartinho tá pintado, né, já estamos prontos, mas faltam algumas coisas ainda, né. E daí a assistente social perguntou para nós, mas vocês conseguem arrumar tudo que falta até segunda-feira? Meu Deus. Aí foi aquele susto... Né? Eu naquele momento. Isso era na sexta. Isso era na sexta. Sexta-tarde. Nós estávamos longe, estávamos no litoral, né? Aí eu me assustei. Daí nós dois ficamos mudos, né? Daí eu falei, não, conseguimos assim. Mas por quê? Daí ela falou, não, porque se vocês conseguirem arrumar tudo que tem até segunda-feira, tem um bebezinho esperando vocês. Ele tem 1 mês. Meu e Deus. Ele vai ser entregue para vocês. Na segunda-feira. Na segunda-feira à tarde. Cara, isso. Não tem como não emocionar, né? Porque a gente vive isso, está vivendo essa história junto com você, ouvinte da T.
E aí o Eduardo ficou louco. Aí a esposa começou a ligar pra mãe, Isso, pro pai. Foi assim, a partir desse momento, daí nós invertemos, né? Foi uma coisa bem interessante, João, porque daí ela, que dava certa, né? Ela se revestiu assim, ela manteve toda a calma e eu entrei em desespero, né? Eu passei dias chorando sem conseguir parar de emoção. E eu me lembro que você, inclusive, me ligou, ou me mandou uma mensagem, não me lembro. Me ligou, foi numa vídeo. A gente se falou, você tava chorando muito e tal, e a gente não acreditava. Meu Deus, e já vamos ser mandados de volta. Aí vocês tiveram a calma, a serenidade, né? Respiraram. No sábado vocês retornaram daí a Ponta Grossa, né? Não, na sexta mesmo, né? Na sexta mesmo, né? A gente juntou as coisas e a gente subiu a serra, porque aí nós tínhamos só o sábado pela manhã, Pra né? comprar. Pra comprar tudo Você que já faltava. sabia que era um menino? Na hora Não. que a assistente social ela falou, é um menino que tem 30 dias, tem um mês, tinha um pouquinho mais, mas tem um mês, né? E nós falamos, mas assim, não pode mandar foto, não pode mandar nada? Daí ela falou, não posso mandar nada, né? Eu só posso te dizer que ele toma tal leite, que ele veste fralda P e que ele veste roupa P. Aí vocês voltaram no sábado, já foram pra loja, já correram, né? E tal. E aí foi essa loucura. E aí hoje nós temos o Henrique, que é nosso filho mais do que amado. Parecido comigo, modéstia à parte. Não sei se isso é bom ou ruim, mas é muito bonito pra ser parecido com você. Na segunda-feira, 15h, vocês foram pro fórum. Isso. Um corredor gigante. Isso. Daqui a pouco, numa porta do fundo, abre a porta e sai uma assistente social com um pacotinho no colo. Exatamente. E vem de encontro com vocês. E vem de encontro a nós. Aquele momento é o mais inesquecível pra mim. Inclusive, eu vou convidar o pessoal, João. Eu vou abrir a minha rede social do Instagram aí. Isso. @edupvaz. @edupvaz. Eu vou deixar aberto alguns dias aí para quem quiser conhecer, ver essas fotos e ver o Henrique. Ver essa história. @edupvaz, tá, gente? Isso. Ali você vai ver a foto do Henrique. Aí veio essa bênção. A foto desse corredor que o João falou. Eu vou abrir. Esse menino é uma bênção. Aliás, tudo que é nenê, tudo que é criança, né? Uma vez o tio Barros, lembra do seu Barros, falecido seu Barros, ele me disse assim: crianças são o rosto de Deus. Aí o Eduardo tá aí, Henrique é o nome. Henrique, nós escolhemos o nome, né? Nós escolhemos o nome. Ele, inicialmente, uma questão que as pessoas muito perguntam, ele tinha uma certidão de nascimento civil, um nome civil, né, que precisava ter. E agora? E já saiu o processo, né? E agora ele já tem, na certidão de nascimento dele, somos nós, né? Somos nós. Tá com quantos meses agora? Completou 5. 5 meses. Completou 5. Na linguagem nossa do Paraná, do Sul, um baguado. Baguado e um guri. Coisa mais linda, cara. Uma bênção de Deus. Edu, cara, o que nós podemos desejar? Plena felicidade e saúde pro Henrique. E obrigado a você por nos dar a oportunidade de contar a tua história, para que essa história sirva de motivação para as demais pessoas que estão nessa luta. Um prazer, viu, João? Um prazer aí. Convidar então o pessoal, @edupvaz, essa história tá lá no meu Instagram, quem quiser conhecer o Henrique, ver essas fotos que o João comentou aí. E adote, se você tá na dúvida, busca um grupo de apoio, conheça as pessoas que também estão na situação que você, porque é importante. Essa entrevista e a entrevista com o Guto Silva, secretário de Planejamento, daqui a pouco vai estar no Portal de Ponta. Então acessa, né, e curta com a gente esses papos que a gente teve hoje nesse sábado. Um forte abraço a vocês. No sábado que vem nós voltamos. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Ponto de Vista com João Barbiero, aqui na Rádio T.